Dia 11 de agosto. Capítulos de hoje: Provérbios 11, 2 Crônicas 30 e 31. Provérbios 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livrará, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. 2 Crônicas 30. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim,
fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando a todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo o Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes, que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra, pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, as mãos de Deus estavam sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração, para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e os levitas envergonhados, por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles, e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou: que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados, conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Judá que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação no céu, ouviu a sua oração. 2 Crônicas 31. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés
e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor, junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção dos seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel, que tinham se mudado para Judá, e os próprios habitantes de Judá, trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e ao seu povo, Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo, e tudo isto é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naat, Azael, Zerimote, Jodabad, Eliel, Ismaquias, Maat e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas, listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição de todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem-sucedido.